Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, aqui Jaime Zimmer, mais um Zimmer Podcast. Hoje o meu convidado, olha, vai quebrar todas as barreiras, vai subir as alturas, vai pular de montanhas, porque ele trabalha e ele é um especialista, além de artes marciais, é um especialista em esportes radicais. Frank, meu amigo, tudo bem? Como está? É uma honra. Eu vou pegar a bola obrigado, aqui. obrigado, uma honra prazer ter recebido esse convite. A gente teve uma reunião, conversamos. Acho que energeticamente bateu assim uma Bom coisa. Demais. Você me convidou, achei sensacional. E, pô, o que vinha aí pra gente somar com a galera que queira mudar o estilo de vida e somar aí com os esportes radicais, os esportes de contato que são as artes marciais. Eu tô aqui para esclarecer e, como você falou, sou especialista em alguns esportes radicais, porque eu faço isso há algumas décadas. Não queria falar isso porque dedura a idade. Mas eu vou chegar lá, calma que eu vou chegar lá. Mas, Só assim, deixa eu aproximar um pouquinho beleza, teu aqui. microfone. Pode levantar um pouco também, aí, você é alto. Isso, beleza. Vai ficar mais legal pra gente ouvir a tua voz. E eu vou falar no decorrer dessas 5 horas que a gente vai ter de conversa. Beleza, tô preparado. Eu sabia, vem um cara com um monte de estruturas físicas. Tô preparado aqui, Então, amigo. Vamos junto, vamos pular dessa montanha. Vamos. Ou vamos subir, não sei se a gente vai pegar um foguete. Os dois. Muito bom. Frank, meu amigo, eu sempre levo lá, a gente... nós estamos aqui, o momento presente ele é super importante. Só que quem nós somos hoje teve um trabalho anterior, ou seja, nós todos temos um passado. Temos uma E história. eu quero saber da tua história. Você vem... Vamos lá, pro começo da história. Você nasceu em que cidade no Brasil? Eu sou de São Paulo. Capital? Capital da Zona Norte. A norte de São Paulo. E, na verdade, eu já fui um pouco de nômade. Eu viajei... acho que por 25 países, são bastante países. Aí as pessoas, 25 países, mas a galera não sabe que só na América Latina a gente tem mais de 30 países, assim. É muito doido, né? Porque se você somar Sul América com a Centro-América ali, é país demais. Cada cidade do Brasil é um país no Centro-América, ali na América Central. Então, eu morei no Paraná, eu morei no Rio de Janeiro, eu morei em Minas Gerais, eu morei na Bahia, já morei em alguns estados no Brasil que eu gosto de conhecer culturas, lugares e pessoas. Sou apaixonado pelo Brasil, pelo povo brasileiro. O que a galera aqui critica muito o povo brasileiro, mas eu falo que é o seguinte: no Brasil ninguém chega brasileiro porque a gente está no mundo nosso, Sim. Que todo mundo é cidadão. Aí quando a gente sai do país e a gente consegue enxergar só o lado mal daquele brasileiro que está no outro país, começa a falar mal. Mas todos nós temos defeitos e erros. Então você não precisa enxergar essas coisas nas pessoas, você precisa enxergar o que é bom. Se você enxergar só o que é mal, você não vai nem se olhar no espelho, porque a gente também tem o nosso lado negro, eu né? acho que isso é perigoso falar aqui, né? Porque você tá aí, tá nos trinques, como dizem no Brasil. Eu não estou tanto assim, eu tenho que trabalhar um pouco mais na frente do espelho. Mas é um lance assim que... Isso eu tô falando sobre o meu modo de pensar, a minha filosofia de vida. O lado negro da força, né? Pô, aquele lembrando o filme, né? E a gente... O cara era bonzinho e virou o que virou no filme. Então, nós, na vida real, é meio parecido, né? Eu costumo dizer que os caras, meus diretores de TV, como é que eles chegam nessa... anos-luz na frente deles, como era o desenho dos Jacksons, né? Então, cara, eu vi isso ontem. Nós estamos gravando aqui em março de 2024. Porque a gente nunca sabe quando que vai ser, até quando e quem vai nos assistir daqui 100 anos, sei lá, né? Isso, verdade. Então, nós estamos em março de 2024, falou dos Jetsons. Para quem é da nova geração, nunca ouviu falar... Frank, explica o que eram os Jetsons. Tem gente que não sabe o que é, porque não acompanhou nossa faixa etária. Eu vou falar como brasileiro, Fala Jetsons, né? Porque lá é Jetsons em inglês, English correct, não é?
Era um desenho que já falava sobre o futuro, sobre carros aéreos, sobre elevadores com propulsão magnética, uma coisa de louco, coisa que a gente começou a ver agora, drone, essas coisinhas que a gente começou a ver agora como celular, eu ia até pegar o celular. Olha aí, eu tava falando antes sobre o celular. A gente tava falando sobre o celular. A gente tava falando sobre, antes de começar o podcast, pessoal, eu sou autor de 3 livros, um deles se chama Escravidão Digital, e eu tava trocando uma ideia com o Frank, com o Marcos, que está aqui no estúdio também, sobre que, às vezes, só de um aparelho celular estar em cima da mesa, ele já influencia sua mente. E tem um disparador, tem, aliás, vários disparadores, não é? Então, é algo que a gente deveria ter um cuidado, não é, Frank? Com os celulares. Mas vamos voltar para o Jetsons. Eu vi ontem, por isso que eu falei ontem, eu li exatamente, nada é coincidência, é uma loucura, a vida da gente prova isso. Eu li ontem um artigo falando sobre os desenhos animados do Hanna-Barbera. Nossa, eles que criaram os Jetsons, os Flintstones e uns outros por aí. E eles, naquele artigo, estavam falando que foi, se não me engano, 1968 ou 69, que foram criados os Jetsons. Isso. E os criadores da história, do desenho, de tudo aquilo que a gente assistia quando nós éramos pequenos, eles projetaram os Jetsons para 100 anos. Isso eu não sabia, que a projeção 1968, 69 era para 100 anos. E a maioria daquilo que nós assistimos foi entregue antes dos 100 anos. Isso é muito louco. Sim, é muito doido. Porque nós estamos mais avançados do que a projeção que houve lá e já era bem legal ver aquele desenho. Era legal, mas a gente não tá tão avançado assim, eu acredito, porque você vê que os carros são todos como os drones que teve uns projetos aí, não sei se ainda tá tendo no Japão, que o drone pega como táxi e leva. E isso lá no desenho já mas passaram só 50 anos. Então. Eu acho que a gente chega lá, amigo. Não sei. Eu acredito que a gente vai chegar naquilo, vai passar daquela realidade. Porque tem aquele lance de teletransporte, sacou? E eu vi Eu sou desse. Eu fui lá quando eu assisti um programa no Brasil que mostrou uma pesquisa que tirava uma maçã daqui e do tamanho dessa mesa, dali da ponta e vinha para cá, a maçã vinha só a polpa. Aí depois de 10 anos, essa mesmo programa pegou a maçã e ele já chegava à metade, já não era mais a polpa derretida, já era a maçã, a metade da maçã, faltando uns pedaços, mas pô, e isso já fazem 20 anos que eu não vejo mais isso daí. Imagina agora, deve estar como, né? Então a gente imagina que... Ou a maçã ficou maior até hoje em dia. A maçã ficou maior. Mas de 60 para cá, mas se eles fizerem uma projeção para 100 anos, possa ser, mas o teletransporte eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, porque é muito doido. Eu já sou mais positivo nessa área. Eu acredito que nos próximos 50 anos a gente chega lá, tá? A gente tem bastante tempo eu acredito nisso aí. E o importante é que a gente vê que tem seres humanos que vêm iluminados no mundo já com uma inteligência diferenciada, né? Um dom que é como o Da Vinci lá que desenhou um helicóptero há centenas de anos atrás e descobriram hoje, mas o cara, você entendeu como que a gente vai descobrindo? Eu voltando isso, trazendo isso pro esporte radical, eu falo para todo mundo que tudo que nós estamos vendo aqui na Terra, na face da Terra, existe no fundo do mar. Esse microfone, se você for lá no fundo do mar, você vai ver um microfone, um negócio desse formato, com essas telinhas, e você vai ficar olhando para o microfone aqui, e você vai ver que é um animal. Igual aqueles aspirais que existe. Eu tava mergulhando e no mergulho desses eu vi um aspiral, eu falei, porra, o fundo do mar tá copiando. Daí eu vi o bicho se mexendo, o negócio, eu falei, porra, então o ser humano que tá copiando a natureza. Você vê formas, o mergulho, eu acho que todo ser humano poderia fazer um mergulho, um salto de paraquedas, algum desses esportes, uma vez na vida, porque ia transformar a vida de vocês e transformou a minha. Porque você descobre novas vidas, novas formas, novas cores. Sim. E é uma loucura, porque
a gente não imagina que nós temos um outro planeta, um outro mundo dentro do planeta Terra, que é o fundo do mar. Vamos lá, deixa eu pegar esse fundo do mar, mas eu não fui. A gente foi lá e voltou e saiu muito rápido daquela história. Lá em São Paulo, Zona Norte de São Paulo? Zona Norte. Zona de São Paulo. Você nasceu e viveu até que idade na Zona Norte de São Paulo? Então, eu morei, eu acho que até uns 12 anos na Zona Norte, ali, Jardim Peri, ali que é Perialto, Perivério, Perinovo, é uma região que tem um monte de bairro. São bairros bem de favela que eu adoro, porque, pô, a melhor infância que eu tive na minha vida. Então, é isso que eu quero saber. Assim, como é que foi a tua infância e por que nasceu esse lado do esporte? Pai, mãe, você vivia com pai, mãe, avós, tios, qual é a tua estrutura familiar naquela época? A minha estrutura familiar sempre foi top. Assim, eu não sei na filosofia dos outros, mas na minha, eu tive a melhor infância que um ser humano pode ter na vida, o melhor pai, melhor mãe. Claro que teve aqueles problemas do pai com a mãe, que o pai bebia e o pai fumava e o pai era assim assado, mas isso era problema do meu pai e da minha mãe. Eu era só o filho, eu não tenho que ficar pensando igual muitas pessoas falam, mas meu pai era assim, minha mãe era assim, pô, não importa. Eles me tratavam como filho e foi para mim o suficiente porque me fez o homem que eu sou e eu acho isso maravilhoso. Eu não me metia na história deles. Depois que eu fui crescendo, fui vendo qual que era, pô, eu continuei sendo um filho. Eu não cresci, virei homem, entendi mais, mas eu tinha que ter respeito pelo meu pai e pela minha mãe. Aí eles se separaram, ainda eu era pequeno. Aí meu pai ia de vez em quando bêbado lá, discutia com a minha mãe, mas a minha mãe sempre defendeu. Ela criou 4 filhos homens sozinha. 4 filhos? 4 filhos. E você era qual deles? Eu sou o segundo. Então, porra, minha mãe sabia se defender, não precisava dos filhos. E aí as pessoas, mas você deixa o seu pai fazer com a sua mãe? Falou, meu amigo, se mete com a baixinha. Ela era pequenininha. Meu amigo, não tem negócio de se envolver, não. Meu pai é que coitado do meu pai. Já peguei qual foi a fonte. A mãe. Você guerreira. Guerreira. Então foi ali que nasceu. Como é que nasceu? Tá, ok. Infância, você disse já que foi super legal. O que você fazia na infância? Pô, eu fazia na época, jogava bolinha, empinava pipa, eu tinha que estudar, que a minha mãe era, não sei o que, eu era um... Pô, acho que eu fui a pior criança do mundo, coitado. Eu dava muito trabalho pra minha mãe, eu era bagunceiro, subia do telhado de todo mundo. Eu tocava o terror, mas assim, como criança, brincando, eu ia pegar pipa, eu quebrava a telha, eu não me importava porque eu não sabia que eu estava dando esse prejuízo. Hoje eu sei que a merda que eu fazia. Pede perdão pro pessoal aí. Dá tempo. Não, mas eles já me perdoaram na época porque eles tinham filhos e sabiam. Fazia naquela igual. época era bacana. A gente ia pro campinho, aí jogava peão, o peão batia no carro, quebrava, e na época o carro era coisa rara, né? Tipo, meu Deus. Então, era essas brincadeiras da época. Sim. E aí eu achei que as brincadeiras dos anos 80 eram as mais top do planeta. E eu vendo algumas coisas, inclusive um artigo também, que nos anos 60 e 50 os caras já andavam de skate, mas eles improvisados com uma roda de bicicleta, com uma roda só. Eu falei, pô, e a gente sempre acha que a nossa época é melhor, né? Mas eu acredito que naquela época lá, até os anos 90, sem a tecnologia, a gente se entregava mais fisicamente, presencialmente, com amizade, assim. Depois que chegou o computador, aquela coisa toda mudou um pouco, mas não deixou de ser bom, né? Assim, depende, o que eu acredito que mudou a vida do ser humano foi as leis que começou a falar para os pais como educar os filhos. Pô, eu acho que isso daí cabe em cada lar, cada pai, cada mãe, a cultura deles, como eles foram criados. A partir do momento que pessoas de fora ficam falando, você não pode xingar seu filho, você não pode bater no seu filho. Pô, todo mundo sabe que não pode fazer isso, mas se a gente começar a falar, você tem que criar o seu filho assim, você tem que falar, você não pode ir pra garrafa, quem tem que ser aqui, fica difícil. Porque a cultura deles não é a mesma de uma sociedade que quer pôr tudo igual, mas isso é um trabalho de formiguinha, tem que entender cada família, não chegar lá e falar, agora você não pode mais educar seu filho. E como ele aprender a educar o filho?
Entendeu? Eles têm que primeiro pegar o pai e falar, ó, como é que você faz? Você não dá para fazer assim, não impor uma parada. Aí é diferente, é difícil. E nesse caminho de educação daquele menino de 12 anos, ficou lá. E depois foi para onde? Então, aí eu fui virando adolescente, fui me interessando por menina, por negócio todo, que... Aí eu lembro que meu irmão, pai, mãe, meu irmão tava fazendo bobiça ali com a menina. E foi uma das coisas que a minha... Pô, eu falo isso porque eu nunca esqueci. A minha mãe falou, ele tem que fazer mesmo, ele é homem. Eu falei, puta merda. Eu pensei que a minha mãe ia me dar um couro, né? E foi um momento da minha vida que... Ela era disruptiva, tua mãe. Por isso que eu falo, pô, os pais da gente... quando eu me formei em ciência da computação, né? E depois eu fiz pós-graduação em segurança do trabalho, tá? Depois a gente fala mais pra frente. E eu acredito que grande parte dessa vontade de ser alguém foi dado pela minha mãe, porque a minha mãe ela era determinada, ela sempre apoiava a gente, assim, ela fazia o que para ela era certo, ela não era corrompida pelas fofocas, picuinhas, por isso, aquilo, ela era na dela, era uma mulher que trabalhava, tinha a experiência dela, que todos nós temos nossas experiências de vida, nossas experiências no dia a dia de trabalho, o que a gente escolhe, né? Você já tem uma experiência sobre mente humana, sobre comportamento humano, então você sabe que cada um faz o que escolhe para a vida. Se você escolher ser uma boa pessoa, você vai ser uma boa pessoa. Se você quiser ser um cara rico, você vai ser um cara rico. Se você quiser ser um cara cheio de depressão e estresse, é fácil. Escolhas. São escolhas. Então, são escolhas. Você precisa querer, basta querer e focar no seu objetivo que você consegue. E eu falo isso com segurança e determinação porque a minha vida foi assim. Depois desse episódio da minha mãe, e eu falei, eu sou homem pra caraca. minha mãe com o apoio da mãe, aí é brincadeira, né? Ganhou o mundo. Ganhei o mundo. Fui trabalhar, meu primeiro trabalho foi de faxineiro. Eu trabalhava na feira, na verdade eu trabalhava na feira desde os 6 anos, fazendo carreto de feira, porque era aqueles faveladinhos top mesmo, era maravilhoso. Aí eu ia na feira, posso levar a compra da senhora? Posso engraxar seus sapatos, sei o quê? Aí uma mulher, eu levei a compra dela no carro, você não quer trabalhar na minha casa? Eu falei, como que é? Daí eu falei pra minha mãe falou, não, pode ir. Tal. Quem era? Me surgiu a curiosidade para ir nesse caminho, porque eu sou empreendedor, você está falando de uma atitude empreendedora. Em quem você se espelhou para ter essas atitudes? Em querer ajudar a mãe, vendo a mãe trabalhando, os pais da gente sempre trabalham, assim, aí você vê que são batalhadores, e como que você pode agregar, como você pode ajudar a dar mais conforto, era para ajudar mesmo. Para ajudar e vontade de, eu não quero ser assim não, eu quero ter mais, eu quero ter minha bicicleta, eu quero ter meu carro, eu quero ter minha moto. Isso eu acho que já é do ser humano, né? Todo mundo gosta de um carro, gosta de uma casa para ter mais liberdade, mais segurança. Esse tipo de pensamento que é natural do ser humano que quer evoluir, né? E aí eu comecei a trabalhar, e aí cada garrafa de café que eu dava para minha mãe, ela vinha com um sorriso, aí a gente, eu quero mais. E aí você vai querendo sempre crescer. E aí surgiu a oportunidade de trabalho, e foi quando eu fui trabalhar de faxineiro, onde essa minha patroa, então, que eu não recordo o nome, que já fazem uns 2 anos atrás. Umas dúzias de anos, talvez. Dúzias, dúzias não, mas quase meia dúzia já vai. Tá bom. E aí, ela me ensinou por ver horas, eu não sabia ver horas. Aí ela me ensinou uma paciência. Eu vi que tinha um outro mundo sem ser o meu mundo de brincadeira, diversão, de feira. Porque eu trabalhava na feira, mas eu trabalhava, brincava, curtia, ganhava dinheiro, comprava pastel. E ali juntava mais para comprar um negócio para minha mãe, a feira. Que o bacana era ver ela sempre feliz. Porque, nunca foi fácil e ainda continua não sendo. E isso é o bom. Eu acho que isso precisa, porque senão a gente não daria valor para a vida. Essa é a verdade. Se o dinheiro viesse fácil, como que seria o mundo? Imagina, né? Então, por isso que a gente trabalha e se dedica muito. Sim. E aí, depois disso daí,
fui crescendo, fui arrumando novos trabalhos e eu vou dar um pulo para os 18 anos. O que teve? Tá, mas você tá dando um pulo porque foi tão parado assim a tua vida, dos 12 aos 18? Não, nessa... O que aconteceu ali naquele meio? Então, dos 12 aos 18, eu trabalhei em várias empresas e eu não me adaptava em nada. Fez de tudo, é isso que tá falando? Eu fiz de tudo, eu trabalhei... Na época, tudo que aparecia eu trabalhava, mas eu ficava 2 meses, 3 meses, eu não conseguia me enganjar num trabalho. Até os 17 anos, isso, então beleza. Não minto, até os 16 anos. 16 para 17. Eu entrei numa madeireira. E nessa madeireira tinha o São Marcos. Esse daí, ó, pra você ver que eu já não esqueço que o cara fez a diferença na minha vida. Marcante. Foi marcante. Ele tinha 3 madeireiras na Zona Norte, muito grande. Aí ele me ensinou solda profissional, ele me deu um curso, ele me ensinou como soldar estrutura, fazer todo tipo de solda. Depois ele me ensinou a mexer na empilhadeira, depois ele me ensinou a dirigir o caminhão. Aí ele me pagou para ficar um mês no Paraná, em Ponta Grossa, para fazer um curso de amulação de serra circular, fita circular, da Schiffer, uma empresa chamada Schiffer. É uma empresa muito antiga, muito grande. E eu fiquei um mês, tudo por conta dele. E aí eu fui crescendo e fui falando, pô, a gente pode ser... Isso eu já sabia que podia ser cada vez melhor. E ele virou tipo um pai. Sacou que assim... É uma coisa que ele fazia por amor. Ele me pôs para ser chefe dessa empresa. E aí eu fiquei lá até os 18, quando eu arrumou uma briga lá, eu briguei, né? Eu sempre pratiquei esportes, eu fazia capoeira. E você gostava de dar uma briguinha também? Eu adorava. Essa parte você não tinha falado, não. Não, mas é porque fazia parte, isso daí fazia parte da brincadeira, era uma coisa... Você lembra que antigamente não tinha aquela... Depende. Se você batia, era parte da brincadeira. Só se você apanhava, acho que a brincadeira não era tão boa assim. Tinha uma brincadeira, estreia Novacela lá, Mãe da Rua. Ah, é? Que a gente, tinha rua... E aí ficava um no meio e tinha que atravessar de um lado para o outro. Você podia bater, espancar, derrubar. E aí se o cara pusesse... Se segurasse ele ali um segundo, ele tinha que ficar ali. Então era pancadaria. Você entendeu? Tinha umas brincadeiras de pancadaria assim. Então era bruto o negócio. Era bruto, mas era brincadeira sadia. Não tinha briga. Que ninguém queria se matar. Ninguém queria se matar. Era briga, era coisa... Mas ali que nasceu, então, de repente, esse lado de esportes? Foi naquele meio? Foi onde nasceu... Então, quando eu era menor também, que estava na feira, aí eu fazia boxe lá com o Rodolfo, não esqueço, porque ele falava, eu deixo todo mundo desses moleques bater na minha barriga. O maluco tinha uma barriga de aço, que a gente batia doía a mão. E aí ele começou a dar aula pra molecada de boxe, depois veio a capoeira, e nasceu o amor pelos esportes de contato, que são as artes marciais. Os esportes de contato nasceu quando eu era bem pequeno mesmo ali, com essa galera que praticava e gostava de ensinar, porque ensinando você aprende. Essa é a grande verdade. Quando você ensina, o seu cérebro, como diz o Einstein, né? Uma mente que se expande nunca mais volta ao seu tamanho normal. Não é isso que ele diz no... Então, bom ensinamento. É o ensinamento. Então... a mente expandiu para esse lado dos esportes de contato e foi bacana. Aí, voltando lá no São Marcos, aprendi muita coisa lá, saí de lá por causa de uma confusão e tal, e eu também falei, eu já cheguei no meu limite aqui. Eu cheguei no meu limite porque era uma madeireira, eu não tinha mais para onde crescer. E aí surgiu uma proposta para trabalhar no SBT. Aí fui trabalhar no SBT, onde aí, pronto, aí... Puf. Proposta de quê que era? Eu ia entrar como cabo-man. Cabo-man é o cara que fica... Carregador de cabos? Carregador de cabo, mas não um carregador de cabo comum, porque a câmera, antigamente, as câmeras de televisão, elas tinham uns cabos muito grandes, era gigante, que tinha que vir de suíter, uma parada muito... E aí você tinha que ficar enrolando, e o câmera saía correndo no estúdio, você tinha que descarregar, enrolar, não podia embaraçar, era uma loucura, que era programa, tipo... infantil, o jornal, talk show, o Vivo Gordo, aqueles programas antigão. E aí era trabalho. Eu falei, eu não vou ficar fazendo essa porra, não. Trabalho físico, era pesado.
Não era pesado, mas era trabalhoso de enrolar, descarregar, enrolar e outra. Pô, um monte de menininha te vendo ali. Eu falei, não, eu quero ser cameraman, pô. Você tá... E aí migrou pra cameraman? Aí, pô, quando você trabalha, você sempre tem a oportunidade de crescer. Só basta querer. E eu quis. E fui, e aí, me ensina aí, deixa eu fazer. Aí eu comecei a falar com o diretor de TV, com o cara, com o cameraman, fui aprendendo, ganhei promoção para cameraman. Aí pronto, aí minha vida já foi melhorando. E aí eu comecei a trabalhar, aí o Jô Soares saiu do Vivo Gordo e lançou o programa Jô Soares 11h30, Jô 11h30. Sim. Quando lançou esse programa, eu fui trabalhar nele e nas entrevistas a minha cabeça foi evoluindo assim, né? Falei, caramba, chegou um cara lá que era o guru, eu falei, por que ele é guru? Porque ele tinha 5 ou 236 cursos. Eu falei, pô, isso aí eu vou fazer curso. Lembra o nome dele, não? Não lembro. Eu vou fazer esse curso, pô. Eu vou ser guru. Vou fazer mais do que o cara. E resumindo, eu achava, né? Olha que inocência a nossa, porque é uma inocência. O que acontece? A gente imagina uma coisa e com o passar dos anos você vai vendo que é diferente. Fui fazendo curso, só no SBT, quem trabalhava lá podia fazer curso de tudo. Eu fiz curso de maquiagem, eu fiz curso de iluminação, fiz curso de fotografia, fiz curso de cenário, fiz curso de roupa, como é que é? Eu nem lembro os nomes, mas tipo assim, eu fiz tudo que era curso. Falei, já vou começar aqui. Comecei a fazer esses cursos aí, pra mim foi bom pra caramba. Mas até hoje eu não fiz sem curso, pra você ter ideia. Não é tão fácil, porque além de fazer o curso, eu queria vivenciar, experienciar uma temporada naquela nova profissão ali. Porque eu posso falar para você com autoridade o que eu faço. Se eu fizer o curso e nunca mais mexer, igual eu me formei em ciência da computação, só sei ligar o computador. Eu não sei mais nada de computador. Porque a gente perde. Claro que, se eu ficar ali trabalhando, vai voltar alguma coisa, mas não é mais o meu meio, assim. Eu vi que não era. Depois eu vou falar o porquê. Então daí você atingiu um novo estágio, conseguiu mais conhecimentos e tudo. Durante quanto tempo você ficou em estúdio, trabalhando cameraman, etc? Ficou muito tempo, muitos anos? Fiquei 8 anos ali, 8 anos. Ali no SBT, que foi o divisor de águas na minha vida. E onde eu conheci minha primeira mulher, assim, mulher de casar, assim. E que foi a tia da Mara Maravilha. Ela era uma das mais famosas da Bahia. O nome dela é Tia Arilma. É Arilma, né? Mas ela é conhecida como Tia Arilma, que é a tia da Mara Maravilha, onde ela é bem, bem famosa mesmo. Conheci a Mara Maravilha, naquela nossa época era conhecida, hoje eu não sei. Isso, então. Se continua estando, eu também não tenho acompanhei mais. Eu ia muito na casa dela por conta do... Sim. E um negócio família. que a minha cabeça foi muito bem trabalhado, meu pai também. Eu não falo do meu pai, mas meu pai foi maravilhoso. Que Deus o tenha. Os dois já partiram. Já partiram. E é o natural, né? Eu falo com o maior orgulho que no final eu falei pra minha mãe morrer. Depois eu conto essa história. Porque foi uma coisa que foi muito feliz quando ela morreu. É louco, né? Foi triste, mas foi feliz. Aí o que acontece? Aí quando eu comecei, eu olhei ela e falei, pô, aquela mulher, eu vou casar com essa mulher. Que porra de mulher é essa? Foi no programa da Mara, né? Aí eu pirei, olhei. Sabe quando você tem certeza que você quer? Sei, eu sou casado, tenho 3 filhos. Aconteceu comigo. Eu acho que aconteceu com você que tá aí do lado, se for casado. Chega um momento que você diz, é bobeira, é loucura. Não sei entender, mas só sei que quero essa pessoa aí. Isso aí. É isso aí. Você não sabe explicar direito. Você diz, chegou a minha hora. Chegou a minha hora. Ganhou. E aí eu fiquei com ela 11 anos, foram 11 anos maravilhosos, assim. E minha vida foi mudando. Aí depois eu saí do SBT por conta dela, abri um restaurante que ela era também apresentadora de rádio, cantora. E a Rádio Atual, lá do Zé de Abreu, lá em São Paulo, no bairro do Limão. E aí fui ser diretor do programa dela. Aí eu chamava grandes nomes para ir dar entrevista. Eu já tinha o conhecimento desse mundo de famosos ali, de televisão, de rádio. E fiquei lá durante um tempo. Aí o diretor
que era muito parceiro nosso, se acidentou indo de São Paulo para o Rio, caiu um aviãozinho particular, ele faleceu, aí o negócio foi desandando. O Zé de Abreu virou deputado estadual ou federal, não lembro. A gente até ajudou na época. E aí a gente falou, vamos voltar para Salvador. Vendeu o restaurante, e aí era o restaurante e a rádio. Vendeu e fomos para Salvador. Aí ela foi trabalhar na TV Aratu, TV Itapuã, são as TVs grandes, são as grandes TVs do Brasil, mas com outros nomes na Bahia. E no final a gente parou na TV de Camaçari, que foi onde eu era o diretor de TV, e eu fazia também um bonequinho chamado Chiquinho. O Chiquinho Você era passou por isso também? O Chiquinho Você era o Rastafari e o Chiquinho era top. Mas você ia pra cena? Eu ia. Você se apresentava também? Isso, eu ficava em cena. Eu não sabia que você era ator. O boneco, né? Mas você se vestia de boneco? Me explica aí como é que era esse negócio. Não, eu já fui muita coisa. Você colocava uma roupa de boneco? Eu colocava roupa, eu colocava roupa, mas eu era um outro personagem. Mas no Chiquinho ele era eu ficava embaixo da mesa igual o José. Era um... Mas eu falava... Eu era meio fanho, na época eu nem lembra mais, engraçado, né? Mas eu era o nosso amigo, o Dudu, que o Dudu aqui do Brazilian Times. O Brazilian Times. E aí eu fazia Dudu do Brazilian Times. Do Brazilian Times. E o Chiquinho era muito engraçado, entrevistava. O Chiquinho já me salvou de uns B.O. lá que ficou bem famoso. E aí foi essa história, assim. Aí depois de 11 anos terminou. Mas aí eu já pulei pro final do casamento. Mas a vida antes disso... Teve, assim... Muita coisa. E eu comecei a fazer os esportes radicais. Quando é que começou? Então, os esportes começou quando eu trabalhava com o São Marcos na Madeireira, que tinha um maluco que fazia rapel. Falou, vamos lá numa ponte ali, vamos descer pendurado numa corda. Eu falei, como assim e tal? E o cara me levou. Eu tinha 17. Tinha 17 anos. Já tem 30 e... já tem um bocado aí atrás, nas costas. E aí, eu fui, e aí eu vi aquilo lá, eu achei aquilo... achei isso maravilhoso. O que a gente conversou aquele dia. Os esportes radicais, ele muda a vida das pessoas, mesmo elas não querendo. Mesmo aquelas pessoas teimosas, não vou, pra mim não faz efeito. Mas depois do processo... querendo ou não, fez efeito na vida da pessoa. Eu quero fazer um parêntese aqui. Nós tivemos um bate-papo muito legal, ficamos mais de 1 hora falando sobre o quão parecidos são os esportes radicais com as finanças. Com as finanças. Que eu lido com finanças, com consultoria financeira, com educação financeira. E aí, cada vez que você ia falando do procedimento para você fazer e ter resultado no esporte radical, eu comparei, lembra que a gente estava brincando sobre isso? Eu dizia, poxa, mas isso é o mesmo processo para você ser próspero. Parece uma loucura. De repente você que está acompanhando vai dizer, pô, esse cara está viajando, que loucura é essa? É muito parecido. É muito parecido. Quando você fala aí, eu retribuo aqui, depois a gente vai fazer um comparativo sobre esportes e finanças. Tem muita coisa a ver, e inclusive através dos esportes, eu conheci o Gustavo Cerbasi, que eu fui com a minha família toda no programa da Fátima Bernardes. Lá, sim. E a gente deu uma entrevista, porque meus filhos, desde 1 mês, eles fazem esses esportes. E aí eu vou falar como eu eduquei meus filhos, assim, o povo acha meio doideira, mas é o que eu acho perfeito, e foi, para mim, eu acho que eu tenho certeza que eu tô colhendo bons frutos das minhas doideiras. Das doideiras de criar os filhos. Quantos filhos? Eu tenho 5 filhos. Repete aí, porque eu não tenho 5, porque eu queria fechar 2 mãos, mas eu consegui fechar só uma. Olha, Isso amigo... veio dos esportes radicais. Meu amigo, olha só, 5 filhos, amigo. Eu já me acho um herói com 3, imagina 5. O meu sonho era 10. A parada é que a minha ex-mulher, ela era 20 anos mais velha do que eu. Ela que terminou comigo, não foi eu que terminei com ela, só para deixar claro que eu não tenho essa... Você queria até ter mais filhos e tudo. E ela não, mas ela tinha 2 filhos que, tipo, eu criei junto com ela ali, que se formaram em jornalismo, em direito, maravilhoso. Mas
Quando eu voltei, fui para os esportes, comecei a fazer esporte, quando eu começo a fazer um curso que eu me dedico, eu quero ter uma experiência para ter uma autoridade de falar essa parada. Como eu tenho um pouquinho mais de 50, então eu nunca tive uma dor de cabeça na minha vida, só para você entender. Eu não sei o que é dor de cabeça. E eu, às vezes, quando eu vou falar com alguém que teve dor de cabeça, eu não sei falar. Então, o meu sonho era ter dor de cabeça para eu falar o que é uma dor de cabeça. Porque eu não sei o que é dor de cabeça. Vou te convidar para vir para a área financeira. Assim, meio tranquilo. Às vezes a gente tem dores de cabeça. Tem. Eu tô precisando de uma dor de cabeça. Porque, pô, vamos trabalhar junto. Se passando meio século não teve, pô, o negócio tá difícil, meu. Brincadeiras à parte, parabéns. É algo que a maioria das pessoas tem. Então, uma dor de cabeça. Então, ó, good job. Mas assim, e aí, nesse processo todo que eu falei, teve algumas coisas muito importantes que passou pela minha vida, que foram alguns projetos que quando... voltando para os 6, 7 anos, eu queria viajar, queria fazer uns rolês, porque eu ouvia muito na escola, viajou para não sei o quê, viajou para Bahia, viajou para o Ceará, viajou para o Rio Grande do Sul. Você foi lá para minha terra? Fui, eu namorei uma menina lá de Santa Maria. Você não era fácil, hein? Santa Maria? De Santa Maria. Foi lá pro meio, o centro do estado do Rio Grande do Sul, é Santa Maria, não é onde concentra. E é muito bonito, gostei. Sim. Eu conheci... Então, e aí, por que eu tive esse projeto? Por conta da escola. Aí quando eu tinha 15 e 16, uma parada dessa, eu falei, pô, eu quero conhecer o Brasil. E eu tinha muitos amigos falando ali, molecão sem noção, e a minha mãe, ela era daquela, você quer, vai. E eu falei, pô, então eu vou viajar ao Brasil de carona, comecei a ver com um com o outro. E aí eu descobri que dava para viajar de carona. E aí foi quando eu conheci todos os estados do Brasil, que a gente fazia uma listinha, eu e um parceiro. E aí um caminhoneiro falou, eu te levo até Minas. Aí de Minas você faz assim, assado. Aí eu pegava um papelão, escrevia, pô, carona para tal lugar. Ia nos postos, sempre em posto de gasolina, onde tinha onde os caminhoneiros dormiam e conversava com um com o outro. E fui conhecendo e consegui, conhecer todos os estados. Eu sou muito... Você conheceu todos os estados carona? Eu conheci todos os estados e eu tenho o maior orgulho de falar isso porque... hoje em dia eu falo, o povo fala que foi sofrimento, que a gente passava os perrengues, o caminhoneiro parava, faz isso aí... Tipo assim, os caras eram doidos. Tinha que encarar o que aparecia para ajudar. Imagina, você não pagava para nada. Para fazer companhia. E aí, beleza. Mas assim, os caras são sensacionais. Na época, Show. Meu Deus do céu. E fui viajando. E aí eu encontrei um caminhoneiro que ele fazia uma rota que passava em vários estados. Assim, nos 9, acho que é 9 estados lá no Nordeste, foi os 9 estados do Nordeste, entrando pela Bahia. Uau, foi bom. embora e foi assim... Foi uma experiência na minha vida que foi maravilhosa. E o caminhão, é bom dormir no caminhão. Eles fazem a comida ali embaixo das paradas. Os que não davam comida, eu ia lá no restaurante onde eles paravam. Tô viajando ali de carona. Eles davam comida. E eu fazia... depois desse projeto, eu conheci que o que eu fazia lá antigamente, que a gente comia resto, não era uma coisa... Mas pra mim era gostoso. Mas naquela idade que você tinha, era tudo lucro, né? Mas uma parada aqui, eu bebi essa água aqui, Bebe um golinho d'água. Bebi, saí e levantei. Eu cuspi, fiz alguma coisa na água, a água tá limpa, eu só bebi. Se eu não tiver problema com isso, eu consigo viajar o mundo sem dinheiro. Claro. E aí, beleza, isso daí passou de 17, entrei lá no São Marcos, fiz aquela parada, eu falei, agora eu quero viajar outros países, eu quero conhecer outros países. Quais os países mais próximos? Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, e aí vai Venezuela, Equador, Colômbia. Vou fazer mochilão. Aí nessa época eu já manjava de mochilão. E aí comecei a fazer mochilão. Só que eu tava casado, tava trabalhando, e eu podia ficar... igual no caminhão que eu fiquei lá largado o tempo que eu quis. Eu ia, ficava um mês,
ficava 2 meses, voltava. Bom, tinha que ter tempo também, mas peraí, já era casado? Já era casado, mas eu sempre... Você era um bom negociante, amigo. Eu era. Sem dúvida. Você sabia negociar bem. Porque era um projeto de conhecer mesmo, e eu já fazia esporte. Aí eu comecei, quero conhecer, velho, Eu fui conhecendo todos os países, assim, um por um, e botando numa listinha. Aí eu conhecia 1, 2, 3 lugares, e eu tinha que fazer alguma coisa naquelas paradas para eu falar. Eu vivi experiência no país XYZ. Eu tive experiência. Não é só passar andando e tal, mas eu tinha que fazer. E aí foi indo, e realmente eu consegui. Foi uma grande conquista. Eu tive grandes conquistas na minha vida para mim, não para os outros. Hoje eu estou falando, pode servir de experiência para quem tem vontade de fazer isso. E eu vou falar para você que você que é da área financeira, um cara sem dinheiro, sem dinheiro nenhum, conhecer o Brasil todo, depois, ou com pouco dinheiro, ou sem dinheiro, conhecer todos os países da América Central e América do Sul. Você acha que o cara manja de finanças ou não? De finanças, é claro que tem muita participação nisso, mas eu acho que a tua praia não é exatamente as finanças, a tua praia é saber lidar com o ser humano. Com o ser humano, porque abrir portas... E com o pouquinho de dinheiro que você... É porque tem país que você precisa... que é muito longe. Vamos supor, eu tinha lá, às vezes 2 semanas, eu tinha que chegar de avião, que são os países da América Central. Aí eu tinha que ter o dinheiro da passagem. Eu não tinha dinheiro para ficar lá o tempo que eu ia ficar, mas isso nunca foi uma barreira para mim. Eu não ter dinheiro nunca foi uma barreira. De lábia você mandava bem, mandava bem. Mas aí eu fazia uns artesanatos, eu conversava, eu sou bom. E eu não tinha frescura de comer essas paradazinhas assim. Lá na Venezuela, em Caracas, pô. Entrei no restaurante e comi lá, que o povo deixou, e foi maravilhoso. Caracas, eu amei. Segue a vida. Porque eu sou um turista. O povo achava que eu tinha dinheiro e eu, eu tava lascado. E eu conheci Caracas do jeito diferenciado. Todos os lugares que eu conheci foi do jeito diferenciado. E aí, por que eu tinha que ter pouco dinheiro? Eu fui para fazer um rapel numa cachoeira chamada Salto Angel. A maior cachoeira do mundo. Na Venezuela? Que é em Canaima, na Venezuela, lá no Cidade Bolívar, lá o estado, né? E que aí só chega, não tem barco, não tem estrada, só chega de teco-teco. E aí eu tinha ir lá, mas é baratinho, aí eu tinha que ter aquele troco. E aí a gente foi. E aí chegou lá, eu tinha que fiz amizade com os índios, aí dormi em casa de índio, dancei com... Mano, foi top, eu gosto de trocar uma ideia. Meu Deus. E aí... Tudo isso foi através dos esportes e daquele simples fato de eu aceitar um convite de fazer um rapel, que eu nem sabia para mim, o que é rapel? É rapé, né? Lá aquele atrás. Que você cheira e espirra, que tem um rapé, né? Sim. E lá atrás me influenciou, assim, muita coisa na frente. Através do rapel, eu conheci um instrutor de mergulho que me... levou foi uma troca, foi uma permuta que a gente falava, o Marcos estava falando comigo que aqui usa, qual o nome que você falou que usava aqui? Permuta, né? Mas você usou outro nome melhor, mais moderno. Antigamente era escambo. Escambo. Mas aí o nome vai ficar pior. Isso aí é... Lá atrás, quando criaram o dinheiro. Quando criaram o dinheiro. Era troca, você fazia troca de, serviços ou produtos por alguma outra coisa. Isso aí era bacana. Me dá sua garrafa, me dá seu ovo que eu te dou meu leitão. Então, era assim, o jeito era troca, não tinha moeda E aí, nesse lance do rapel, aí conheci o cara que era instrutor de mergulho, virei instrutor de mergulho. Lá na Venezuela? Não, ou no Brasil? Isso tudo no Brasil. No Brasil. Aí virei instrutor, mas não é que eu virei instrutor, eu comecei a mergulhar igual um desesperado, igual um desvairado. Eu amei, eu descobri o novo mundo que eu falei lá no começo, que existe nesse mundo nosso, que é um novo planeta. Eu não preciso ir para Marte para ver um outro mundo, eu só preciso ir para o fundo do mar, eu já vejo um outro mundo. Você estava falando uma coisa, porque eu também pratiquei mergulho faz um bom tempo, algumas décadas atrás. Também tenho uma idade já não tão de menino. E quando eu desci a primeira vez na prova de mar, que eu sentei lá no fundo do oceano, na areia e tal, e eu consegui ver que eu era tão pequeno,
tão pequena. Esse foi o meu sentimento maior. Me deu assim uma chuva de humildade, dizendo, poxa, eu sou tão pouco nesse mundo e esse mundo é tão lindo, vendo os outros habitantes daquele ambiente. Isso aí. E o quão fraco eu era, porque falta ar lá embaixo e você não tem tempo para subir ou coisas podem acontecer, você simplesmente vai embora. E eu entendo quando tu fala que o mundo ele fica diferente quando nós temos essas experiências. É lindo demais. Você sabe por que o oceano é azul? O oceano é azul porque a água ela vai tirando as cores. Então a primeira cor que some são as cores mais vivas. Então a primeira cor que some é o vermelho, depois é o laranja. Isso é muito bom, porque eu tô brincando. Que é bate-papo, eu tô brincando, porque eu sou do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul tem exatamente essas duas cores predominantes no futebol. No futebol. E eu sou gremista, então você me deixou feliz, porque a primeira cor que vai embora é o vermelho. A primeira do Internacional. Então, foi embora. Eu vou usar isso, tá? Vou usar com meus amigos colorados. Pode usar, porque e aí a última cor que some é o azul. E é por isso que o azul é a cor dominante lá, que o mar é azul. O céu também, então tá azul, tudo a ver. Porque que a última cor que vai penetrando e sumindo e que some é o azul. É muito doido. Interessante. O que é conhecimento? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Aí eu comecei lá com caça submarina, pegava peixe, caçava peixe, a gente ficava 2, 3 dias acampado numa ilha, o cara levava a gente na ilha, deixava lá, a gente chamava a barraca. Isso em São Paulo? Não, isso daí onde? isso aí... Essa cena aí que na ilha e tal era onde? Era lugar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Era em Ubatuba. Lindo lá, no litoral, conheço. Sabe o litoral ali, na ilha de Maricá ali. Caraguatatuba a primeira também. cidade, Caraguatatuba, Ubatuba. Conheço. A primeira cidade da região dos lagos no Rio de Janeiro é Maricá. E Maricá tem uma ilha que tem um naufrágio gigante, aí só vai pescador, larga a gente lá. E isso eu fiz em Salvador, que também tem várias ilhas. Eu fiz em Alagoas, eu fiz no Ceará. Porque nós somos muito ricos ali de litoral. Brasil, então... tem lá o litoral de Santa Catarina. Então, mas tem Bombinhas. Minha praia, vamos dizer, gaúcha, minha praia era ir para Santa Catarina. Bombinhas, Arvoredo. Isso. E aquelas Zimbros em Itapema, Camboriú, e muita coisa por lá. Por incrível que pareça, esses mergulhos a gente depende muito da natureza, né? A gente quer mergulhar, mas assim, não é da sua vontade, é da vontade de Deus, né? Porque, tipo, tem que bater alguma coisa. Verdade. Mas, Frank, a gente, assim, não tem todas as 5 horas que você havia programado. Perdão, mas a gente pode picar, né? Dividir em episódios. Eu não saí nem da fase do menos porque de 21, senão eu não consegui vencer o meu tempo. Você vê. Mas é que eu falei, eu gosto de conversar. História demais, cara. Algumas histórias que eu tô passando muito rápido, né? E são 5 filhos mesmo? São 5 filhos. Quantos países? 30 e poucos países, vivendo com índio, vivendo com não sei quem e tal, e foram 5 filhos. Eu tive algumas experiências. Eu tô vendo, já hoje notei. eu posso falar que eu não tô mais com a minha primeira mulher, então naquela época foi de boa, tá de boa. Tá resolvido. Mas eu sou o cara fiel. É que às vezes mesmo assim, eu acho que eu ficava bêbado. Então eu nem vou perguntar o que acontecia quando ficava bêbado. É outra história, outros episódios. Frank, mas aí a gente vai precisar dar uma viajada agora. Vamos lá. Para o que aconteceu na tua vida para vir chegar nos Estados Unidos. E onde que você chegou primeiro? Então, aí a história volta lá para trás, lá dos 20 e poucos anos. Eu queria ser legionário. Legionário é aquele exército da França. Sim. E eu me preparei, eu tava subindo corda sem equipamento, eu tava parecendo um monstro já, lutando igual um retardado, eu tava bem, treinando muito. E aí eu fui deportado, foi a minha primeira vez que eu fui deportado da Europa. Eu fui deportado 2 vezes da Europa. Onde é que você estava na Europa? Não, eu não na tava. França? Eu não cheguei. Como? Você não entrou lá? Eu morava em Salvador, eu tinha separado da mulher, eu morava em Salvador, eu falei, eu vou ser legionário, velho. Aí eu já tava com minha segunda mulher e aí eu tava com a minha filha
Ela tinha 1 ano, mas eu falei, pô, a menina tá aí, eu tenho que dar uma vida pra ela. Eu vou sair fora e eu mando dinheiro, que a parada é essa. Sim. E fui, cheguei, só tinha voo para algum país, era Espanha, Portugal, Itália, mas não tinha direto para França, de Salvador. Falei, porra, eu vou escolher Lisboa. Lisboa é Você top. foi para Lisboa. Fui para Lisboa. Cheguei em Lisboa, saí de um avião, fazer a conexão para o outro, tem que passar na aduana ali o cara, todo mundo passando de boa, na minha vez, pô, por Deus do céu, o cara, da minha vez trocou o cara lá da aduana, o primeiro cara fui eu. Aí ele falou, mas o que você vai fazer? Falei, vou para Paris, vou conhecer isso, o Louvre, Torre Eiffel, Arcos do Triunfo, Cidade Luz, aquela parada toda. Eu já tinha feito toda a minha decoração lá. Tava com o hotel pago, tudo certinho. E aí o cara, mas você não pode entrar no espaço Chile, você não pode isso, aquilo, outro, por conta disso, aquilo, outro. Falei, porra, mas e aí? Aí, espera aí que a gente vai ver o que faz. E o avião, vou perder meu avião? Mas aí você vai ter que esperar. Fiquei 8 horas no saguão lá esperando, 8 horas. Aí chegou lá os caras, os Polícia Federal, e veio conversar comigo. Os caras veio todo marrento, eu falei, meu amigo, aí nessa aí que eu tô esperando 8 horas, chegou um casal lá de haitiano, começou a fazer um escândalo do caramba, que ele ficou pedindo, aí eles, carimbou e passou. Eu falei, faltou fazer escândalo nessa porra. E depois eu fiquei olhando, né, porque eu fiquei 8 horas ali, cada voo que fazia conexão, eu ficava vendo qual que era. Aí os caras chegou, me levou pra salinha, conversando igual aqui, nessa salinha, conversando. Mas eu falei, mas por que vocês estão fazendo isso? Aí eles, não, porque você vai entrar no espaço Chile, que a gente não pode ter que confirmar tudo que você está falando. Aí eu comecei, fazer um monte de perguntas. Eu falei, meu amigo, eu sou Polícia Federal, fui no Brasil, eu fiquei lá 3 horas. Eu falei, o problema é seu, porque eles já estavam levando uma, e aí você quer descontar em mim? O que eu tenho a ver? Você está se alterando, a gente vai te prender. Eu falei, eu já estou preso, que eu não estou podendo sair de onde eu estou aqui no... Não, você vai ficar no hotel, que você vai voltar para o Brasil. Eu falei, porra, e aí, tá, beleza. O hotel era lá dentro do aeroporto, e dentro desse hotel era um aquário. Era um aquário, sacou? Um aquário. Uma parada, era isso aqui, dentro dessa garrafa aqui. Sim. Pra mim isso é cadeia. Aí não tinha nem banho de sol, aí eu comecei a fazer o terror, porque tinha gente lá que tinha 3 meses dentro desse hotel, os marroquinos que não tinha documento e não tinha como deportar, que não tinha documento. E eles não podiam deportar enquanto eu não assinasse que eu aceitava. Só que eles começaram a dar comidinha, e aí nossa, era gente pra caramba, tudo misturado, criança, idoso, homem, mulher, parada toda. Falei, caramba, e foi passando uma semana e pouco, eu falei, E aí eu brigando porque não podia nem ver o sol, falei, e aí? Até preso tem direito a banho de sol, vocês falam que isso é hotel e eu não posso, não tenho nem janela, essa parada. Muito doido o negócio. Aí eu falei, vou voltar, depois eu... Assinou o negócio. Assinei, aí eu voltei. Mas você não disse que gosta de mergulhar? Você tá no aquário, não é? O sonho do mergulhador. Viu só como é que é a vida? A vida é assim, você puxa. Puxou. Você puxou, senão eu quero água, eu quero ver peixes. Mas não tinha água nem peixe. Você não foi específico qual aquário que era pra ser. Mas é muito doido essa parada, né? É muito doido porque você pensa... O que você fez de errado? Por que você está aqui? O ser humano é muito refém de leis loucas que a gente não entende e não conhece, só vai conhecer e entender quando já se deu mal. Com a experiência de vida. E aí? Com essa experiência você disse, eu vou trocar de país, é isso? Não, aí veio para cá? Aí eu voltei, aí eu falei, vou para Londres. Londres é o pico. Cheguei em Londres, bati e voltei. Aquário de novo. Não, aí não teve aquário. Bate e volta. Lá era pior. Eu falei, não vou mais nessa porra de Europa, não. Que merda de Europa. Cancela a Europa. Engraçado que quando eu tava no Jô Soares, olha que louco. Eu pedi lá, foi um cônsul, foi uma parada, um cara muito importante da política, e ele falou, e eu falei de vir pra cá, e isso eu já era novo, pensava em vir pra cá, mas eu queria vir para dar um rolê, conhecer. Eu sempre gostei de viajar, né? Eu não sei o que acontece, que eu gosto muito. E aí eu falei, como é que eu faço para ter o visto, o passaporte? Ele, não, você leva o seu passaporte, me dá o seu nome. E no outro dia, a assessora dele, o seu visto pode ir lá, que já está aprovado. E eu nunca nem fui, porque eu estava vivendo ali no paraíso, estava de boa, nunca nem fui. E quando eu saí do SBT, quando eu saí do programa do Jô, que eu fui pro Aqui Agora, um outro programa, sei lá, porque era 3 unidades, eu fui para uma outra unidade e parei de fazer o Jô.
O Jô veio para os Estados Unidos com toda a equipe. Eu falei, puta, tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. Não, olha que louco. Eu falei, puta. Você veio junto na mala? Não vim, porque... Você não veio? Não vim porque eu tava em outro canto. Eu tinha sido, tipo assim, um mês eu saí para outro programa. Porque eu era funcionário e eu fazia vários programas. Você faz vários programas. Eu ficava lá, tipo, 8, 10, 12 horas e fazendo vários programas. Cada dia era um programa. Perdeu a onda. Eu perdi, aí eu falei, caraca. E aí eu já tinha essa vontade. Eu falei com um amigo meu que ele até faleceu, nunca saiu do país, e eu chamei ele para vir para os Estados Unidos. A gente tinha 18. E isso são coisas que vai vindo a recordação aí. Pô, o cara nunca saiu. Uhum. É como o mineiro que eu falo pra galera. Eu falei, lá em São Paulo, lá no Brasil, eu falei, pô, tem cara que vive aqui no interior. Eu tô dando exemplo de Minas, que eu ia muito pra Minas, eu adoro. E nunca saiu de Minas, nunca saiu do interior, nunca viu o mar. Você sabe que 72% do planeta é de água e as pessoas nunca viram o mar e nunca tiveram curiosidade, vontade. Eu falei, porra, eu fico indignado, tipo assim. Fica louco. Fico louco. E aí nessa... foi passando os anos, aí virei faixa preta de jiu-jitsu, sempre treinando, virei professor. E um mestre meu, faixa coral, o Giba Cardoso, falou, vamos para os Estados Unidos, lá ia ter uma academia, é assim, assim, assado, e me trouxe. Não, ele queria me trazer, ele me deu a passagem, foi um ano antes da pandemia. Sim, 2019, 18. Não lembro não, foi essa aí. Eu sou muito mal de memória, assim, de data. E aí, quando ele me deu a passagem, mas ele marcou para março. E março começou a entrar a pandemia, aí foi aquela loucura. Eu falei, não vou não, pô, vou ficar com a minha família. Eu pensei que mostrava na China que o cara pegava, desmaiava, morria. Eu falei, porra, eu vou ficar aqui, eu vou morrer com a família. Tanto que... Bom ponto. Vou morrer com a família. Foi forte. Foi forte. Uau. Só que eu não vivia a pandemia. Eu ia acampar todo final de semana. Eu ficava no mato com meus filhos, na praia. Eu vivi uma vida porque eu falei, a gente vai morrer. Vamos viver essa parada. Vamos morrer top, inteiro, feliz, vivendo. Curtindo, vivendo. E aí eu não por irresponsabilidade, por uma opção. Eu achei que era o que eu queria. Se tá todo mundo falando que vai morrer, por que eu vou morrer em casa? Morrer vivendo. Qual é a loucura de esperar a morte em casa? Eu não, pô, quero morrer fazendo minhas paradas. E aí, mas aí, a pandemia acabou aquela história pandemia, forte. Não morreu. Eu sei que não morreu, né? Tá aqui. Tem prova viva, tem prova viva. Aí nessa, eu tava com uma empresa de trabalho em altura, fazendo trabalho em altura, especialista em trabalho. Aí eu não fui falando das minhas especializações, porque a gente tá há pouco tempo. Enrolei pra caramba esse mestre, eu enrolei. Mestre, mestre, não dá, deixa mais pra frente. Aí passou um tempo, falei, vou ter que ir, porque eu não posso falhar com o mestre, o cara é meu mestre. Embora eu já tenha me formado, já seja um professor... Teu mestre em jiu-jitsu. Em jiu-jitsu. E aí eu vinha, ele falou, não, vem pra cá, você vai ficar comigo, vai dar aula assim, assim, assado. Era em Seattle. Tô falando igual americano, é Seattle. Você foi pra Seattle? Aí eu fui pra seguindo o teu mestre no jiu-jitsu. Seguindo o mestre, fiquei lá com ele uma semana e pouco. Aí, tipo, pra ele também não foi bom, porque a academia que ele... armou com um americano, um amigo dele lá, ia ficar pronto em 3 meses, e aí falou, ele achou que ele estava pensando que era uma que já tinha, mas era uma outra, ele não fala inglês, o mal entendimento, por isso que eu falo, eu estou estudando inglês igual louco, porque a gente tem que respeitar o lugar que a gente está, a gente tem que fazer uma imersão na cultura local, que a gente está vivendo, a gente não tem que querer... manter nossa cultura. A gente tem que viver a cultura do lugar. Aprender. E aí foi quando eu vim pra cá. Aí deu ruim lá, e ele também não conseguia fazer nada comigo, aí ficou ruim pra ele, ficou ruim pra mim. Aí ele trabalhando com aplicativo, mas ele só tinha um carro. Eu falei, aí lascou. Aí eu descobri que eu tava em maus lençóis. Falei, o que eu vou fazer? Aí você saiu de Seattle, lá do outro lado. Do outro lado. Que é no West, não é? Não, aí eu não sabia que eu tava perdidinho da Silva,
aqui é meu sobrenome, Silva. Didi da Silva. Silva, Ferradão. Um outro amigo meu aqui de Massachusetts falou, pô, o louco é que os esportes, através do esporte eu tenho muita coisa para falar, eu tenho muita coisa que é muito boa, que é o que a gente estava falando e mais um pouco. E aí eu conheço gente de todo lugar do mundo. Gente assim que passou por meus treinamentos, ou foi meu amigo, ou fez uma aventura comigo. E isso faz uma amizade ficar muito forte. Forte porque a gente está botando a nossa vida em risco junto ali, com segurança, com determinação, com vontade, com desejo próprio, mas é uma coisa que une as pessoas bem fortemente por situações momentâneas ali, prazerosas e intensas de vida, de um ajudar o outro, é muito forte isso. E aí essas amizades, pô, se eu chegar em qualquer lugar do mundo onde tem amigo meu, eu tenho certeza que os caras vão me receber. Tem teto, comida e roupa lavada. Tem. Roupa lavada eu não sei, né? Mas o teto e comida tem. Porque é uma parceria que não tem viadagem não, né? Que bom. De aberto mesmo. Que bacana. E aí esse amigo meu me chamou pra cá, falou, não, você tá aí, vem pra cá. Vem pra cá. Vai ficar na minha casa, você não vai pagar nada, blá, blá. E aí eles falam que brasileiro não presta. Aí que eu falo, pô, brasileiro é lindo. Em qualquer lugar do mundo. Você tem que enxergar do lado bom, positivo. Eu só enxergo positivo. E aí veio. E aí vim, pô. Aí vim. Ele foi me passando tudo como funcionava, arrumou um trabalho na Landscape pra mim, fui trabalhar de Landscape, aí virei um cara conhecedor do Landscape, porque quando eu faço uma imersão numa parada eu começo a fazer uma coisa, eu me dedico, eu me esforço a aprender. Eu ponho a mão na massa, eu não fico com... Mas, e aí, você sempre manteve esse corpinho aí de atleta. E aí, mas no Landscape melhorou, né? Porque o negócio é pesado, amigo. Puta merda, Landscape é pesado, não é? Vim pra cá, eu falei, vou fazer rapel nessa parada. O rapel mudou a minha vida. O rapel me deu meus filhos, o rapel me deu minha segunda mulher, o rapel me deu a minha faculdade, o rapel me deu cursos e me deu uma vida diferente. O rapel não, os esportes, na verdade, mas o rapel foi o que era fácil de fazer e fácil de levar uma pessoa leiga. Uma pessoa qualquer que seja, qualquer pessoa. E aí... foi quando eu vim e falei, vou fazer rapel, comecei a fazer rapel aqui. Aí eu fiz rapel, eu falei, vou fazer em Cachoeira, que Cachoeira, além do encanto, da energia, da natureza, mãe natureza, das águas, que eu gosto muito de energia. Aí comecei a fazer, onde o Marcos foi fazer, ele vai ser... Fez rapel, depois ele vai dar no estúdio. Uma entrevista para você, que ele também tem uma história grande de rica. vida. E é falador, carioca. Mas ele também tem 5 filhos, não? Esse aí eu não sei. Não sabe ainda. Tá bom, vou descobrir. Deve ter mais, deve ter. Então, deixa eu voltar no rapel. Entre rapel e os outros esportes, me parece que se você tivesse que escolher um, é rapel. Não sei. Não é? Rapel. Aí que tá. Por que que eu... Qual é? Tem 2, escolhe um. Qual seria? Por que que eu falo do rapel? É como você perguntar pra mim, qual foi o país mais bonito que você conheceu? Achou? Qual foi? E qual foi o lugar? Eu vou falar pra você, todos. Você é um cara bonito, mas eu sou mais bonito que você. Então sempre vai ter essa Minha diferença. mulher não acha. Nem minhas filhas vão te bater se você disser isso. Você tá entendendo? É exatamente isso. Eu não tenho, são belezas distintas, diferentes. Tá. É impossível você falar isso aqui. E dentro dos esportes radicais é igual na luta. Você sabe que na capoeira já foi pau... pra tudo que é lado, que se você tá numa equipe e você vai pra outra, meu amigo, os seus amigos são seus inimigos, é igual futebol. Igual. Que doideira, e nos esportes radicais é a mesma coisa. O cara do paraquedismo fala que o paraquedismo é mais radical do que o rapel, do que a escalada, do que o voo livre, e os caras do voo livre, do rapel, da escalada, vai falar que é muito mais perigoso, então tem... Deixa eu pegar um ponto aí. Você me disse, a gente está chegando no fim, infelizmente, é muita história, a gente vai marcar outras. Depois a gente vai fazer outros episódios, mas aí a gente vai falar por assuntos, né? Senão o pessoal vai ficar louco. Eu falo de rapel, daqui a pouco falo dos países, daqui a pouco da história, aí volta um monte de filhos, aí vai para cá e vai para lá. Mas a gente estava comparando finanças com esportes radicais. E eu achei um ponto legal da gente desenvolver, mesmo que seja rápido agora. Você está falando do mosquetão.
E uma cordinha, às vezes, Então, pequena e fina. Eu vou falar exatamente o que eu falei para você. Você falou para mim a respeito disso, que a pessoa tá lá. Imagina eu, que nunca pratiquei o rapel. Esses dias fui fazer um micro, mini rapel, que é subir numa árvore. Tô tirando onda, tá? Uhum. E aí, eu tava pendurado lá, né? Você sobe uma árvore, tinha uma cordinha, me segurei naquela cordinha. Não era adaptada para mim, o que aconteceu? Eu caí de costas e fiquei uma semana todo mal lá. Então... Ou seja, às vezes para coisas tão mínimas como o que eu fiz, precisa preparo, precisa alguma coisa, precisa equipamento, precisa saber o que está fazendo. E você falou sobre a corda, sobre o mosquetão, não sei nem os termos que você usa. Como é que é essa história aí que eu comparei com finanças? Vamos trocar uma ideia sobre isso. O tema finanças é um tema muito importante e hoje aqui nos Estados Unidos, principalmente, eu descobri que esse lado que eu não me preparei financeiramente está me cobrando hoje, que é uma parada muito importante. Mas o que eu falei para você é o seguinte: você vai fazer um esporte desses extremos, em específico o rapel. Para você fazer um rapel, você tem que desbloquear dentro da sua cabeça. Sem você querer ou querendo e sabendo, é melhor. Mas você tem que confiar. O primeiro desbloqueio de tudo. Confiar num cara que você nunca viu na vida, que você está conhecendo naquele momento. Mesmo a gente está aqui. Agora você já me conhece um pouco mais, sabe da minha história, mas mesmo assim você não sabe se eu sou realmente o que eu estou falando. Se eu sou um profissional. Entendeu? Então você tem que confiar em mim. Aí você tem que confiar numa corda, que é um cadarço, velho. É um cadarcinho. Uma parada. Tipo... É isso aí. Tipo isso. Você pôr a sua vida pendurada nisso daí. Aí sério? É isso daí. Aí você vem uma fitinha. Pessoal, acho que dá pra entender o que é uma cordinha. Eu podia ter trazido uma parada pra mostrar. Aí vem uma fitinha que amarra, te conecta, que é uma cadeirinha que a gente fala baudrier, arnês, esses nomes que é a mesma peça, sim, mas são nomes diferentes. Aí você pega um chaveirinho. Bom, um chaveirinho, eu não tenho nada, mas, pô, imagina você pega isso daqui, passa 2 voltas na corda aqui, isso aqui vai deslizando e segurando todo o seu peso, segurando a sua vida, segurando tudo que você tem de melhor que a sua vida. E você pode ser milionário, ter vários filhos, você pode ter bilhões, você pode ter o que for. Nada disso interessa nesse único momento que você vai voltar todo o olhar do mundo para você e para sua segurança. Você vai querer chegar embaixo livre, com muita alegria ali, com muita segurança e atingindo o seu objetivo, que é ter feito e mostrado que você é capaz. Então você teve que desbloquear a confiança no ser humano, a confiança numa corda, num mosquetão, num freio 8, numa cadeirinha. São tudo coisinhas que você vai falar: meu Deus, eu tenho que confiar nisso, e ainda em você. Mas eu nunca fiz. Onde eu ponho a minha mão? Como que eu faço? Aí na finança, o que acontece? Tem você que orienta. E no rapel tem eu. Fala, ó, vai funcionar dessa forma, vai ser assim, você vai estar seguro, vai estar com uma pessoa. Então, é a forma que funciona esse destravamento. Então, o que você precisou desbloquear para você vencer essa única descida? E tem o lance do Will Smith, que uma outra hora eu falo, que é uma coisa comparativa muito bacana, mas é o que o esporte faz com o ser humano. Imagina isso no mergulho levado para as profundezas, né? Então, os esportes fazem isso. E a corda foi só um exemplo rápido para as pessoas entenderem o que um simples esporte faz. Se você foi capaz de vencer tudo isso e fazer sua descida, imagine como é que você saiu lá embaixo. Você entrou de um jeito e saiu de outro. Você querendo ou não, é assim que acontece. E o medo? O pessoal que vai a primeira vez, como é o normal do comportamento? Fora o medo primordial, que é de altura. Olha aí, e esqueci de falar isso. O medo. O medo. Que é além do medo. O medo, tem que desbloquear o medo. O medo é o seguinte: o medo é, como diz o meu filho palestrante, é a ausência da coragem, né? Você tem que ter coragem para vencer o medo. Sim. O medo, ele nunca vai acabar.
que fique claro, o medo ele é importante, é nosso aliado. O medo é o que vai te dar limites, o medo é o que vai fazer você ter segurança, vai fazer você não perder seu controle. Sou foda pra caralho, pá! Acabou. Foi sem medo, mas morreu. Então, o medo você tem que controlar ele. É igual no banco. Você que é da finança, você tem o dinheiro no banco. Se você não controlar, o que vai acontecer? O seu dinheiro vai embora. Vai embora. Então, se você não tiver medo, você vai morrer. Você vai embora, igual o dinheiro, vai embora. Então, o medo, você vai passar a controlar o seu medo através desses esportes. Você vai passar a ter controle do seu medo. O medo não vai ter controle sobre você. Você vai ter controle sobre o seu medo, porque é assim que tem que ser. Não é o medo controlar a gente. Eu tenho 1 milhão, vai ficar com medo de gastar 1 milhão? Você tem que tirar 1 milhão e investir, que daí vai virar 2. Se você ficar com a porra do medo, você não vai virar 2. É o medo... então a gente fez os comparativos. O medo de fazer alguma coisa. O medo de fazer alguma coisa. Não é? A maioria das pessoas não quer praticar um esporte, não quer fazer um exercício, por várias situações. No esporte radical, eu acredito que ele vai dizer, eu tenho medo, mas na verdade pode ser uma zona de conforto, algumas outras coisas que acontecem, não é? Na verdade, verdadeira é como tudo na vida, não só na finança, mas a finança eu gostei porque a finança a gente pode comparar diretamente, né? Sim. Se você tem medo de investir, você não multiplica seu dinheiro. Exato. E se você não tem medo de enfrentar, e se você tem medo de enfrentar o seu medo, é por conforto, por não querer arriscar nada, nem um arranhão, meu amigo, você vai ser aquele lance que você falou, o cara vai chegar aqui e ele não vai passar dessa linha. Qual é a linha que você falou aqui que tinha do... A linha da idade, lembra que a gente falou sobre... Que eu ganho 100 mil e eu nunca vou conseguir ganhar mais 100 mil. O termostato. Existe o termostato financeiro, como existe o termostato em casa. Então, a pessoa regulou baixo demais. E esse medo dele, assim. Ele nunca vai passar a linha do sucesso. Verdade. Ele não vai ter sucesso. Verdade. Porque ele tem medo de passar a linha da vida, a linha do termostato, da finança e no progresso psicológico dele. Porque isso é tudo psicológico. O cara só tem que querer vencer. Ele só tem que querer ter controle sobre o medo e nunca mais deixar o medo ter controle sobre ele. Simples assim. A vida é simples. A gente estava falando sobre o termostato financeiro, é muito sério. É muito sério. E acontece com a maioria das pessoas no mundo que regulam a sua relação com o dinheiro num estágio tão baixo que ela não consegue romper com aquele estágio se não tiver ajuda. Nosso trabalho é de ajudar, de estar como parceiros das pessoas que querem mudar. Da mesma forma que é no esporte. Sem um treinador, sem um orientador, sem um mentor, é muito difícil romper. Romper o medo, a confiança, a falta de confiança. É realmente complicado, como é na área financeira. A maioria das pessoas ela está seguindo padrões do que aprendeu em algum lugar, de algum jeito. E se o padrão foi bom, se aquela pessoa aprendeu um sistema bom, ela tem bons resultados. Só que a maioria das pessoas seguiu padrões que não eram bons. Continuam tendo maus resultados. A mesma coisa no esporte. O medo aumenta. Aí sempre vai aumentando. Ele não tem mais o controle, ele perde o controle. Eu tô acostumado ao quê? Tô acostumado a ficar em casa, tô acostumado nessa zona de conforto, tô acostumado com o corpo do jeito que eu tô. E aí não rompe, não faz um esporte, não pratica. E você já praticou vários esportes, não é? Então, eu recomendo, você que está aí, olha, procura o Frank para descobrir o que ele tem. Para um outro nível. O que ele tem, um outro nível para você. A gente estava falando sobre isso, de despertar. É um nível de despertar. Tem uma outra vida aí. Tem uma outra vida. Tem um outro mundo que você talvez não esteja enxergando, que é ter mais coragem, mais foco, mais disciplina, mais persistência. Estou falando tudo de dinheiro aqui, do meu lado. Para você crescer na vida, precisa ter foco, disciplina, persistência. Uma série de processos. Tudo isso que você está falando é exatamente o que tem que acontecer no esporte. E a gente falando do rapel. Então, o que são as chaves que desbloqueou? Vai te dar mais segurança, você vai ser mais seguro, vai te dar mais autoconfiança, mais autoestima, você vai saber que você é capaz, então vai te dar mais coragem, e o dominar o medo são essas coisas, a disciplina de você ter que fazer o padrão, porque se você sair do padrão, dá ruim. A mesma, porque a gente estava brincando, nós tomamos um café, pessoal, que foi muito, muito rico de detalhes, comparando uma coisa com a outra,
que nós falamos que sem disciplina você não pode fazer um esporte de alto nível, por exemplo. Você tem que ter disciplina. Exatamente. Na área financeira, a mesma coisa. Sem disciplina, você vai romper logo, logo. Você desiste, você não faz, você diz que não vale a pena, você não se prepara. Sim. Precisa de disciplina para você preparar algo que você tem hoje, as suas finanças hoje, para ter resultado futuro e uma boa colheita. A mesma coisa no esporte. Você se prepara para quê? Para conseguir, lá naquele rapel, chegar a um local que você diz, agora eu venci. É muito parecido. É muito parecido. Tem muita coisa assim semelhante. Exato. Que você, com uma coisa, pode aprender a outra. Mas o que eu falo com as pessoas e elas vivem me repetindo, não, para que eu vou botar minha vida em risco se eu estou seguro? Eles, ao menos, eles não querem nem sair do interior lá de qualquer estado para conhecer o mar. Então imagina descer de um penhasco. Agora, então, imagina que tenha processos. É a mesma coisa nas finanças. A pessoa não precisa sair de pegar todas as reservas para colocar em um produto ou num local ou de algum jeito. Pode ir devagarinho. Pode ir devagarinho, vai acostumando, vai ganhando mais coragem, disciplina, persistência, etc. Então, para quem está nos assistindo, qual é o esporte que você poderia ajudar essa pessoa a ir rompendo aos poucos? E depois vai chegando lá no rapel, por exemplo. O que você indica? Qual seria o primeiro que você teria condições de ajudar as pessoas? Eu entendo que a gente não tem muito tempo, mas imagine uma pessoa que tem muito medo de altura e não quer realmente... Ela está travada e na altura ela não vai... Ela pode começar a fazer uma manutenção do corpo dela, porque a gente envelhece e a gente sente isso pesado se a gente não movimentar o nosso corpo, é igual um carro, se a gente tem que trabalhar ele para ele estar sempre saudio. Então a pessoa pode começar ali numa caminhada, fazer uma bike, não precisa ser um esporte radical, um esporte extremo. Pode ser uns esportes de contato ali, sei lá, que seja um yoga, um pilates, ela tem que movimentar o corpo dela e isso vai fazendo ela querer outras atividades. E essas outras atividades vai chegar lá na ponta onde eu quero, que é nesse esporte que vai mostrar para ela a diferença disso daqui para isso. Mas ela tem que entrar em ação. Entrar em ação é você começar a fazer alguma coisa na sua vida. Parar de pensar só em ganhar dinheiro, trabalhar. Tem gente que não tem tempo para a família. Gente que vai ganhar o dinheiro e vai gastar onde? No hospital mais tarde? E uma boa quantia, sem um bom uso, vai virar pó, não vai virar nada. Né? Vai virar a riqueza dos hospitais. Dos outros. Vai transferir a riqueza para outro. Dos grandes laboratórios, porque vai comprar tudo em remédio. Porque ele não quis investir na única coisa que salva ele, salva a família dele. Porque o esporte salva a união da família, salva um casamento, salva a saúde. Salva finanças, porque vai fazer em família. Você trabalhando em família, fazendo as coisas em família, você economiza, você não gasta. É muito doido, vai parecer. Você gastando sozinho, você gasta muito mais do que com uma família. Começa no esportezinho pequeno que vai chegar na ponta, onde vamos fazer a diferença agora, vamos fazer isso. E é isso que eu indico. Eu não vou falar um esporte específico, porque para mim qualquer esporte é maravilhoso. Muito bom. Eu pratico estar na academia com Carlinhos, que você conhece. Carlinhos, abraço Carlinhos. Ele cuida da minha saúde, né? Nós praticamos, eu e minha esposa, mas eu vou voltar para caminhada, eu adorava correr, então e uma hora eu vou te visitar lá no penhasco. Já te convidei. Lá no penhasco, a gente vai conhecer o teu penhasco lá, essas cordinhas todas eu quero conhecer também, quero sentir esse clima, eu falo essa antes, situação eu toda. Mostro tudo antes. Bom demais. Porque as pessoas precisam disso, elas precisam entender. A partir do momento que elas entendem o processo, elas passam a ter mais confiança. Aí fica mais fácil de você convencê-las a fazer o que elas precisam fazer. Excelente. E aí é bom para elas, né? Excelente. Imagina, o que eu falei assim, para encerrar, você fazendo o rapel e de 8 bilhões de seres humanos, aquela conversa, 8 bilhões que nós somos aí, se não é quase... Aqui é um penhasco aqui, a pessoa começa a descer aqui, ela tinha que estar aqui nesse podcast, ela tinha que estar com equipamento de rapel, ela tinha que fazer esse esporte, e ela vai descer aqui. Só quem vai tocar aqui nesse ponto é quem está fazendo esse esporte.
Porque senão a pessoa vai passar direto, ela vai ver de longe, mas ela nunca vai trocar energia direta, verdadeira com a Mãe Natureza. Essa energia, essa experiência, não vai viver isso ali com o coração, com a mente, vai ser uma experiência única. E vai ter que estar no esporte, tem que fazer isso, tem que estar no lugar. É muita coisa envolvida. Faça isso. Muita energia envolvida. Muita energia envolvida. Você curtiu, gostou das histórias e está a fim de dar um próximo passo. Ou seja, em alguma atividade física, troca uma ideia com o Frank Silva. Agora, se você já está meio que pronto, a tua cabeça está um pouco pronta já marca aí para o rapel com um penhasco, cachoeira, enfim, escalada, e sendo preparado, escalada, mergulho, tudo aqui com o Frank Silva. Se você gostou, comenta. Se gostou muito, compartilha, fala para os seus amigos, porque nós estamos aqui para colaborar com a nossa comunidade, que um brasileiro, você vai falar em português, vai se comunicar em português, vai aprender um esporte, vai aprender a ser uma pessoa melhor aqui nos Estados Unidos, que quando você pratica esportes, você se torna melhor. Não tem como voltar para o passado. Você será uma pessoa melhor praticando esportes. Com certeza, absoluta. Eu falo dentro do que você prazer. Prazer imenso, obrigado aí. Foi uma honra participar desse bate-papo, né? Esse é um bate-papo bacana e faz a gente relembrar, me fez lembrar a época de bolinha, peão, pipa, porra, Mãe da Rua. Eu fui junto, eu viajei junto. Então, assim, muito bom, obrigado. Prazer, espero que possamos estar juntos novamente. Um grande abraço para você, nos acompanhe no próximo Zimmer Podcast.